Boa noite. Boa noite, doutora Ana. Prazer receber a senhora aqui. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão chegando aqui no canal do Micromeio. Nós estamos no 17º Conversando no Micromeio. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga e fizemos o Micromeio para vocês, né? E o Conversando no Micromeio tem esse objetivo, da gente aqui conversar, aprender, perguntar. Então, assim, se sintam à vontade para a gente ter essas horas à frente aí de conhecimento, trocar conhecimento. Vou passar a palavra para a Júlia. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Julia Rodrigues, eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas, então quem quiser tirar dúvidas, mandar mensagem, é só mandar aqui pelo chat que a gente vai ler e responder vocês. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais e lembrar que quem quiser certificado de participação da live, só solicitar até 1 hora após a live com o nome completo e e-mail na DM do Micromeio, do Instagram, que a gente envia o certificado para vocês. Bom, hoje a live vai ser com a doutora Ana, que vai falar sobre leishmaniose, uma velha doença e a busca de novas opções de tratamento. E o Marcos vai apresentar para a gente. Boa noite a todo mundo, boa noite, doutora Ana, boa noite, Júlia, Janaína, todos que estão online agora, hoje é dia 30, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Eu até me perdi, quarta-feira, 7h30 da noite. Para quem está no engarrafamento, vai ver depois a gente no YouTube. Para quem está live, agradeço a presença de vocês, aos nossos quase 13 mil pessoas que seguem a gente lá no Instagram. Agradeço a vocês. E dando sequência ao Micromeio dessa semana, né, a gente volta a um assunto bem legal, que são as doenças negligenciadas. Né? Tanta doença negligenciada. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes com a doutora Ana, antes da live começar. Então, ela vem a falar um pouquinho para a gente, lembrar, né, doutora Ana, um pouquinho mais, todo mundo que esquece justamente a leishmaniose, que está presente na nossa vida, está presente na vida de quem tem pet. Então, eu posso falar que a leishmaniose está presente quando você vai no veterinário, então não deixa de ser importante, porque, como a gente já falou, é uma saúde só. Não existe mais o nicho de saúde de partículas, na verdade, tudo uma saúde só. Doutora Ana Leia Silva, ela é bióloga pela Universidade Estácio de Sá, especialista em novas tecnologias educacionais, e ela é mestre e doutora em microbiologia pelo Fundão, o FRJ aqui do Rio de Janeiro. Doutora Ana, muito prazer nessa noite estar com a gente, nessa próxima 1 hora, 1h30, e a live é toda sua. Boa noite, Janaína, boa noite, Marcos, boa noite, Júlia, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui nesse Conversando com o Micromeio. Agradeço o convite. É sempre bom a gente poder trazer à tona e tirar dos bastidores esse pessoal que fica atrás das bancadas produzindo o conhecimento para beneficiar a população em geral. Então, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse panorama, né, relembrar um pouquinho sobre a leishmaniose, que é uma doença bastante antiga e bastante negligenciada. Eu tenho trabalhado com pesquisa na área de leishmaniose desde 2008, então é um prazer estar aqui para falar. Obrigada. A gente tem uns slides então aí, para a gente conversar, e fiquem à vontade para fazer perguntas, né? A gente trocar, fazer esse bate-papo. Eu preparei os slides, mas para a gente ter um apoio. Então, uma velha doença é a busca de novas opções de tratamento. As leishmanioses, elas são consideradas antropozoonoses e elas são consideradas um grande problema de saúde pública. Elas vão apresentar um espectro complexo de doenças, uma vez que você tem aproximadamente 20 espécies causadoras de leishmaniose. Então, é uma profusão muito grande de espécies, o que acaba ocasionando um espectro bastante complexo de doenças, né, em termos clínicos e de diversidade epidemiológica. A Organização Mundial da Saúde ela estima que em torno de 350 milhões de pessoas estejam expostas ao risco
de contrair a leishmaniose, aproximadamente 2 milhões de novos casos por ano. E a leishmaniose, assim como outras doenças negligenciadas, ela está entre as endemias prioritárias do mundo. Aquelas endemias para as quais é necessário um aporte de pesquisa para novos medicamentos, um aporte de pesquisa para técnicas de diagnóstico, um aporte de pesquisa para prevenção e controle. Então, ela é considerada aí entre as endemias prioritárias do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Bom, a gente conhece aproximadamente 30 espécies de leishmania e em torno de 20 são patogênicas ao homem. Nós temos algumas espécies que são dermotrópicas ou mucotrópicas, têm um tropismo por esses tecidos, pelo tegumento, e aí a gente classifica essas leishmanioses como tegumentárias, e a gente tem as espécies viscerotrópicas que vão ter um tropismo maior por órgãos viscerais. Então, nós vamos ter duas principais apresentações, a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar, ela vai ser causada por diferentes espécies ao redor do mundo. Então, nós temos algumas espécies que são mais prevalentes, né, e que causam leishmaniose tegumentar na Europa, por exemplo, no antigo Velho Mundo, e nós temos aquelas que causam aqui no Novo Mundo. O manual do Ministério da Saúde, ele vai dividir a leishmaniose cutânea em 4 tipos principais. A leishmaniose cutânea, de fato, onde, em geral, o indivíduo ele tem uma lesão só relacionada ao local da picada do flebotomínio, então, uma lesão única ou poucas lesões, e ele é posicionado num espectro imunológico que a gente considera central. A leishmania, ela é um parasito intracelular obrigatório, ela vai parasitar células do sistema fagocítico mononuclear, como, por exemplo, macrófagos, e para que a gente consiga debelar a infecção, é necessário que você tenha uma resposta imune celular. Então, os indivíduos que têm essa leishmaniose cutânea, normalmente eles têm um espectro central, onde você tem um balanço aí entre respostas TH1 e TH2. A gente tem a leishmaniose cutânea disseminada, que é mais rara, mas ela vem da disseminação do parasito, e você tem lesões que ficam mais espalhadas. Essas lesões mais espalhadas, em geral, são mais dolorosas, mais purulentas, são mais propensas a infecções bacterianas secundárias. A gente tem a leishmaniose cutânea difusa, que é uma forma bastante rara da doença, e ela está muito relacionada aqui no Brasil com a espécie Leishmania amazonensis. E nesses pacientes a gente tem um polo que a gente considera um polo imunológico anérgico, onde eu tenho um predomínio de uma resposta TH2, né, muito humoral, que não é eficiente para eliminar esse parasito. E a gente tem a forma mucosa, que antigamente era chamada de forma mucocutânea, cuja principal espécie aqui no Brasil é a Leishmania brasiliensis. Essa forma mucosa, a gente posiciona o paciente dentro de um espectro que a gente chama de hiperérgico, ou seja, eu tenho uma massiva produção de citocinas, principalmente pró-inflamatórias, e que vão provocar, você encontra poucos parasitos na lesão, mas você tem uma destruição tecidual bastante intensa. E aí ela vai acabar sendo considerada a forma mais grave da leishmaniose tegumentar, porque ela vai provocar muitas vezes mutilações, né? Mutilações faciais, principalmente na região de nariz, palato. Então, provoca essas mutilações faciais, é uma porta de entrada para infecções bacterianas secundárias, e mais do que um problema de saúde pública, ela é um problema socioeconômico. Uma vez que o indivíduo ele tem a leishmaniose mucosa e tem essa mutilação facial, mesmo fazendo tratamento, ficando curado, por vezes ele tem uma dificuldade de reinserção na sociedade, uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, devido a essa mutilação facial que vem com a doença. E é muito mais propenso a infecções bacterianas secundárias. E a gente tem a forma visceral, que é a forma aqui no Brasil causada pela Leishmania infanto. Até pouco tempo atrás era chamada de Leishmania chagas, mas estudos moleculares provaram que Leishmania chagas e Leishmania infanto são a mesma espécie. Então, aqui agora a gente adota a Leishmania infanto. E essa leishmaniose visceral ela vai afetar órgãos como o fígado, o baço. O parasito também vai se multiplicar em macrófagos da medula óssea. Então, ela acaba sendo a forma mais grave da doença, aquela forma que, se não for tratada, o paciente pode ir a óbito.
Bom, historicamente, ela é uma doença bastante antiga, né? A gente tem relatos de encontrar Paleoleishmania, que é um gênero já extinto, né? Acredita-se que seja o precursor da Leishmania, então esse gênero Paleoleishmania foi encontrado em Paleoloma burnitis, que foi preservada há 100 milhões de anos em âmbar, um âmbar encontrado na Birmânia. Então, eles encontraram vestígios de formas promastigotas, paramastigotas e amastigotas, que indicam que provavelmente esse animal adquiriu o parasito durante a alimentação sanguínea. A gente tem também um âmbar mais recente, com espécie de lutzomia, né, de 20 a 30 milhões, que foi encontrado na República Dominicana, que também tem esses vestígios aí da presença desse gênero Paleoleishmania. Tem alguns trabalhos de paleoparasitologia com múmias egípcias e núbias, onde eles conseguiram encontrar fragmentos, né, de DNA e a presença do DNA mitocondrial de Leishmania donovani, né, mostrando que a leishmaniose visceral ela já estava presente aproximadamente pelo menos 2.000 ou 3.000 anos antes de Cristo. Nas Américas, nós temos relatos também, foram encontradas algumas cerâmicas feitas por indígenas peruanos no período pré-colombiano, que mostram, como está na imagem, mutilações de lábios e narizes que são muito característicos dessa forma de leishmaniose mucosa. Pós-cura, o indivíduo fica com esse aspecto. Então, provavelmente, essa leishmaniose tegumentar também já estava aqui nas Américas há muito tempo. A primeira descrição do parasita ela aconteceu em 1885, quando Cunningham descreveu na Índia as formas amastigotas num paciente que tinha calazar, é um outro nome dado para leishmaniose visceral. Lá em 1898, um pesquisador russo mostrou que o agente etiológico do botão do Oriente, que era a forma que ele chamava leishmaniose tegumentar, era um protozoário. E no Brasil, a primeira identificação de uma doença semelhante ao botão do Oriente, que eles chamaram, né, chamava também de botão de Brisca, foi em 1895. Só em 1909 é que Lindbergh encontrou o parasita em indivíduos que trabalhavam em áreas de construção de rodovia no interior de São Paulo, na doença que eles chamavam à época de úlcera de Bauru. Até hoje, ainda muitas vezes a gente encontra essa denominação, né? E a gente teve o Splendore diagnosticando a forma mucosa da doença. Gaspar Viana deu o nome do parasito de Leishmania brasiliensis e posteriormente ele foi trocado para Leishmania brasiliensis, que é o nome que a gente conhece atualmente. Qual é o nosso panorama atual? O que a gente tem em termos de leishmaniose? Existe uma rede de colaboração, que a gente chama de CISLeish, que é um sistema de leishmaniose, que vai envolver vários países, no caso da América do Sul, reportados aí à Organização Pan-Americana de Saúde. E o que a Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz para a gente de dados mais recentes, né, um relatório de 2019 no Brasil, né, a forma leishmaniose cutânea e mucosa, que são as formas que vão, aquelas 3 formas cutâneas, e a forma mucosa, que a gente vai englobar aí dentro do espectro de leishmaniose tegumentar. A gente teve 15.484 novos casos reportados, sendo a maior parte deles, 94%, de leishmaniose cutânea e 5% de leishmaniose mucosa, uma incidência aí de 14,4 casos a cada 100 mil habitantes. Algumas regiões do Brasil elas têm esse nível de transmissão bastante intenso, principalmente nessas regiões, né, do norte do Brasil. Então, você tem uma transmissão mais baixa, né, quando você desce aqui para o sudeste, por exemplo, mas nas regiões do norte do Brasil você tem alguns focos de transmissão bastante intensa. Doutora, tem uma pergunta, posso ler? Pode, claro. É conhecido o aumento de incidência da doença no ambiente urbano? Sim, é conhecido. Ela era uma doença essencialmente considerada rural, né, de áreas rurais, áreas de mata, mas o que a gente vem observando é que está acontecendo uma urbanização da doença.
Então, essa urbanização ela já acontece há algum tempo e agora a gente está começando a vê-la se intensificar, tanto da forma tegumentar quanto da forma visceral. Então, você começa a ver casos, por exemplo, de leishmaniose visceral em centros urbanos. A gente está num momento de vigilância aqui no Rio de Janeiro. Então, em 2019, teve um caso numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, ali na região do Meia, uma criança de 3 anos acabou falecendo de leishmaniose visceral. E aí começou-se toda a busca, o inquérito epidemiológico. Uma vez que um caso de leishmaniose visceral ele é detectado no lugar, ele não só requer notificação compulsória, a leishmaniose ela é uma doença de notificação compulsória, tanto a tegumentar quanto a visceral, e a visceral, além de ser de notificação compulsória, ela requer um inquérito epidemiológico. Então, a partir do momento que foi diagnosticado esse caso no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em 2019, se iniciou um processo de vigilância epidemiológica. Essa vigilância epidemiológica ela vai buscar vetores para fazer uma vigilância entomológica, vai buscar possíveis reservatórios do parasita. Dentro do ambiente urbano, o principal reservatório do agente da leishmaniose visceral, que é a Leishmania infanto, é o cão. Então, você começa a fazer também inquéritos epidemiológicos e sorológicos nos animais daquela região. Então, sim, ela está aumentando cada vez mais no ambiente urbano. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem alguns bairros onde você já identifica a transmissão da leishmaniose visceral, mais a canina do que a humana, mas onde você tem a canina, existe a probabilidade de você ter a humana. Então, a gente tem alguns bairros na zona oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, onde você vê, então, Campo Grande, Realengo, você vê já a transmissão da leishmaniose visceral. Você tem focos na área central do Rio de Janeiro. Então, você tem alguns focos já espalhados, não só no Rio de Janeiro, né, que é um movimento de urbanização um pouco mais recente do que em outros estados do país. Mas, sim, ela está cada vez mais no ambiente urbano, uma vez que a cidade, na verdade, começa a entrar no ambiente de mata. Não é a mata que vem para a gente, é a gente que adentra a cidade. E quando a gente adentra a mata, e quando a cidade adentra a mata, a gente causa um desequilíbrio ecológico. E, obviamente, que esses vetores eles vão se adaptar. E a história se repete. E a história se repete, exatamente. Então, o que a gente tem de panorama atual em relação à leishmaniose tegumentar? Em termos de grupo de idade, a maior parte dos casos acontece em crianças maiores de 10 anos, segundo esse relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, predominantemente no sexo masculino, então 75% dos indivíduos que são diagnosticados são do sexo masculino. A doença ela acontece em 10 países, né, em fronteira com 10 países, em 588 municípios, então ela está bem espalhada, não só no Brasil, mas também em todos os países que fazem fronteira com o Brasil, na América do Sul, de uma maneira geral. A vigilância ela estima que em torno de 51% da população esteja em zonas de transmissão, e são várias espécies de leishmania. As duas principais são a Leishmania brasiliensis e a Leishmania amazonensis, mas a gente vai ter casos causados também por outras espécies, como a guianensis. Então, brasiliensis, amazonensis e guianensis são as 3 principais aqui no Brasil. Os vetores vão ser várias espécies de leucemia, que vão estar espalhados, e cada um tem uma preferência aí por uma espécie. E em relação à assistência do paciente, o diagnóstico laboratorial ele cobre cerca de 81%, ele é bem sucedido em 81,8% dos casos, com uma cura clínica de 67,8%. E os medicamentos disponíveis que a gente tem é o antimoniato de meglumina, que é o glucantin, que é usado desde 1920, 1930, a anfotericina B, tanto a forma de desoxilato quanto a lipossomal, e a pentamidina. Quando a gente olha para o panorama da leishmaniose visceral, ela é uma doença que era essencialmente rural, como a gente já falou, e ela vem se urbanizando. A gente vê que esse mapa, né, que mostra aí de 2001 a 2019, o Brasil ele vai concentrar, em linha vermelha a gente tem a América, em linha verde a gente tem o Brasil. O Brasil ele vai concentrar aí a maior parte dos casos de leishmaniose visceral. Então, o Brasil ele é altamente endêmico para ambas as formas, tanto a leishmaniose tegumentar quanto a leishmaniose visceral. Que a gente está com tudo e não está prosa, né? Então, tem que ser endêmico logo para as duas formas.
Bom, como é que é feito o diagnóstico da leishmaniose tegumentar? E esse é um problema que a gente vai observar não só na leishmaniose, mas em várias outras doenças negligenciadas. A gente tem uma lacuna grande no diagnóstico. Muitas vezes a gente tem técnicas que são bastante antigas ainda, que dependem muito do profissional que vai observar aquela lâmina. E aí a gente observa que a gente tem um déficit de profissionais treinados para fazer esse diagnóstico. Então, é todo um cenário que vai acabar contribuindo para que a doença seja bastante negligenciada. Então, a leishmaniose tegumentar, o diagnóstico parasitológico, ele pode ser parasitológico, por escarificação do bordo da lesão, e aí por biópsia com imprint, então fragmentos cutâneos ou de mucosa que podem ser obtidos por biópsia da borda da úlcera, né? E eu optei por não trazer imagens das lesões, porque elas são bastante impactantes. Então, acabei não colocando as imagens. Então, esses fragmentos dessas bordas da úlcera, eles podem ser escarificados, né? E você vai para a lâmina, fora esse material. A biópsia com imprint, que é essa posição da biópsia sobre a lâmina, para você procurar essas formas amastigotas, ou a punção aspirativa dessa lesão também. Pode ser feito isolamento in vitro, então colhe esse material dessa lesão do paciente e coloca no meio, normalmente um meio bifásico, que é o NMN. Em geral, a gente pode usar o LIT como fase líquida, e aí você mantém isso numa temperatura de 24 a 26 graus, e o parasito vai crescer e a gente vai ver as formas promastigotas. Em torno de 5 dias você já pode encontrar essas formas promastigotas. A gente tinha a intradermoreação de Montenegro, que era um teste subcutâneo, né? Você injetava antígenos subcutaneamente, que era a leishmanina, e depois de alguns dias você media ali a enduração do local onde foi feita a injeção, né? Ela tinha um valor diagnóstico para leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral não, mas para leishmaniose tegumentar sim, mas a produção da leishmanina ela foi descontinuada. O Brasil era o único país que produzia, não produz mais, e a discussão é que nas áreas mais remotas do país, muitas vezes você não tem métodos que te permitam fazer o diagnóstico que não seja a intradermoreação de Montenegro. E os contras, né, o que se alega para descontinuar esse teste. Os pacientes que estão com a doença, ou pacientes que vivem em área endêmica e tiveram contato com o parasita, mas não desenvolveram a doença, ou pacientes que já tiveram a doença, foram tratados, muitas vezes ainda dão positivo. Então, você não consegue, muitas vezes, fazer essa diferenciação do que é um caso ativo, do que é um caso pregresso, utilizando a intradermoreação de Montenegro. Ela servia também para posicionar o paciente quanto ao espectro imunológico. Então, por exemplo, o paciente que tem leishmaniose cutânea, que tem aquele espectro imunológico central, em geral, a intradermoreação dele dava positivo. O paciente que estava lá no polo alérgico da leishmaniose cutânea difusa, em geral, a intradermo dava negativo. Então, você usava também para posicionar o paciente quanto ao espectro imunológico. Mas ela acabou sendo descontinuada, existe uma discussão, tem que voltar, não tem que voltar, o Brasil produz, o Brasil vai voltar a produzir, não vai voltar a produzir, porque alguns consideram que ela é um método arcaico, usado há mais de 100 anos, mas a gente precisa entender que em áreas remotas a gente não tem muitas opções, né? A gente não consegue, por exemplo, numa área remota do Brasil, fazer uma imunofluorescência, que é um dos testes, né? E a gente tem kits, né? Esse kit que eu coloquei na imagem, né? Que é a imunofluorescência indireta para diagnóstico de leishmaniose humano. Mas numa área remota do Brasil, você não vai conseguir fazer uma imunofluorescência. Você não vai ter microscópio que dirá microscópio de fluorescência. Então, você precisa adaptar esses métodos diagnósticos. A gente tem também os testes serológicos que vão detectar aí os anticorpos contra a leishmania. O ideal seria um teste rápido, né? Um teste rápido. Para visceral já tem, para tegumentar ainda não. Que aí é o tipo de teste que você pode fazer na barraca, no meio do mato. Exatamente. Você não tem, né?
Se não tem laboratório, não precisa de laboratório. Exatamente. Então, o que a gente tem são o ELISA, né, que é o clássico, que você precisa de todo um aparato de laboratório, a imunofluorescência, que você também precisa de todo um aparato de laboratório, e isolamento do parasito, você também precisa de uma estrutura grande, e o parasitológico. Mesmo o parasitológico, você precisa, pelo menos, de material para corar em um microscópio. E você precisa de alguém que seja treinado para identificar aquelas amastigotas. Então, a gente ainda tem muitas lacunas relacionadas ao diagnóstico da leishmaniose. No caso da leishmaniose visceral, o diagnóstico ele também vem por imunofluorescência, por ELISA, o aspirado de medula óssea e do baço, onde você vai observar essas formas amastigotas, e aí a coloração normalmente é Gilson, Wright, Leishman ou panótico, também serve. E você faz esse diagnóstico do aspirado de medula óssea, e aí, novamente, você precisa ter um profissional que consiga fazer essa identificação. O isolamento in vitro do parasito, então, colhe-se material do paciente e você faz o isolamento in vitro também no mesmo meio, no NNN, e aí você pode usar como fase líquida do NNN o Schneider ou o próprio LIT. Aí você tem a imunofluorescência, o ELISA, que é um dos mais utilizados no Brasil, tanto a imunofluorescência quanto o ELISA. Esse resultado da imunofluorescência indireta, normalmente ele é expresso a partir de diluições, então você admite como positivo diluição acima de 1:80. Uma questão relacionada à imunofluorescência é que pode acontecer reação cruzada de antígenos Leishmani cruz. Então, assim, imunofluorescência cruz, tepanossoma cruz. Então, essa imunofluorescência, ela pode... você pode ter reação cruzada, no caso, por exemplo, de doença de Chagas e de leishmaniose. Então, você ainda tem esse pormenor que você precisa prestar atenção se você está numa área endêmica para ambas as doenças. A gente tem o teste rápido, já tem um teste imunocromatográfico para o diagnóstico da leishmaniose visceral, que é um teste que busca anticorpos contra um antígeno específico, que é o antígeno K39, de leishmania donovani infantum. Então, para visceral, a gente já tem um teste rápido. Você tem também um teste rápido para leishmaniose visceral canina, e para a humana já tem também. Então, já é um pequeno avanço. E tem o PCR, né, para ambas as formas, mas o PCR ele vai ser feito principalmente em instituições de pesquisa que trabalham com leishmania. Então, você precisa buscar, no caso de uma suspeita de não fechar o diagnóstico, uma dessas instituições de referência para fazer esse PCR. E aí a discussão que eu estava trazendo, né, de por que o Brasil não retoma a produção do teste... Por que o Brasil não retoma a produção do teste da intradermiação de Montenegro, né, aquela questão que eu estava falando, é um teste bastante antigo, em torno de 100 anos, né, mais de 100 anos que ele é utilizado, né, mas nessas áreas mais remotas, onde você não tem esse aporte de laboratório, talvez ele ainda seja necessário. Então, a prerrogativa é que, como ele é muito arcaico e como você tem esses casos de intradermiação de Montenegro positivo nos pacientes que já tiveram, que já foram tratados ou que vivem em áreas endêmicas, ele acaba não tendo um valor diagnóstico muito grande. Mas, por outro lado, nessas áreas onde você não tem o acesso a um laboratório mais bem equipado, seria interessante. Em relação ao relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, 2019, em relação ao diagnóstico, em 2019, 4 países, Argentina, Panamá, Suriname e Venezuela, eles não conseguiram atingir a meta de pelo menos 80% dos casos de leishmaniose cutânea e mucosa serem diagnosticados por laboratório, porque você tem o diagnóstico clínico epidemiológico. Principalmente em áreas endêmicas para a leishmaniose cutânea, esse diagnóstico clínico epidemiológico ele vai ser feito pelos profissionais que trabalham na área e que já estão habituados com aquilo, né? Diferente, por exemplo, de um profissional que nunca viu uma pessoa com leishmaniose. Mas o que se preconiza é que seja feito, de fato, o diagnóstico de laboratório. Então,
A meta é 80%, né, nos casos de leishmaniose cutânea e mucosa, essa meta estabelecida aí pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, em 2019, 4 países não conseguiram atingir essa meta, o Brasil atingiu. Para a leishmaniose visceral, 3 países, Argentina, Brasil e Venezuela, e aí o Brasil está dentro desse grupo, de que não conseguiu atingir a meta de indicador, que é de diagnosticar pelo menos 95% dos casos de leishmaniose visceral em laboratório. Então, a gente ainda tem essa lacuna de leishmaniose, de diagnóstico de leishmaniose visceral. Esse teste rápido que eu falei, ele tem começando a ser implementado, então, por exemplo, no Ceará, ele já começou a rodar em 2020, começou a ser implementado em 2020, para acelerar essas possibilidades aí de diagnóstico. O tratamento. A primeira linha de tratamento foi o antimonial pentavalente, né, o glucantime. Ele ainda é preconizado até hoje como primeira escolha para leishmaniose segmentar e para leishmaniose visceral. É uma droga, um fármaco bastante tóxico. Uma dos principais efeitos adversos é a cardiotoxicidade. Então, você precisa fazer vários parâmetros de monitoramento do paciente durante a administração. A segunda linha que a gente tem é a anfotericina B. Né, a gente sabe que a anfotericina B ela é conhecidamente nefrotóxica, também usada para leishmaniose segmentar e visceral, a desoxilato, que é mais tóxica, e a lipossomal, que por conta de estar em lipossomos, ela assume esse caráter menos tóxico, então seria o ideal. A gente tem a pentamidina para leishmaniose tegumentar e a gente tem a pentoxifilina para ser usada com glucantime para o tratamento da leishmaniose tegumentar. Então, quando eu olho para a leishmaniose tegumentar, eu tenho glucantime, anfotericina B, a pentamidina e a associação com a pentoxilina. Para fazer esse tratamento da leishmaniose segmentar. Quando a gente olha para a leishmaniose visceral, a gente tem basicamente aqui no Brasil anfotericina B e antimonial pentavalente. Um antimonial pentavalente que é usado desde a década de 1920 e 1930. Alguns países, como a Índia, por exemplo, já aprovaram o uso de uma droga oral, né, de um medicamento oral, que é a mitelfosina, para tratar a leishmaniose. E o que a DNDi preconiza, né, o DNDi ele é uma iniciativa de medicamentos para drogas negligenciadas, então ela traçou novas recomendações para o tratamento da leishmaniose nas Américas, em consonância com a Organização Pan-Americana de Saúde, e essas novas recomendações saíram em junho desse ano. Né, para a leishmaniose visceral, eles preconizam que seja anfotericina B lipossomal, a forte recomendação, ao invés de usar o antimonial pentavalente. Para a leishmaniose cutânea, para pacientes com poucas lesões, o uso intralesional de antimonial, que é uma recomendação forte, associada à termoterapia, que é uma terapia que é um tratamento alternativo para a leishmaniose cutânea e que vai usar a propagação de ondas de radiofrequência numa determinada temperatura, de forma localizada na lesão para destruir, né, eliminar fisicamente os parasitos que são sensíveis, né, e tem sido testada em outros países. E para o tratamento sistêmico, a mitelfosina, que é uma forte recomendação, e a pentamidina, uma recomendação condicional só para quem tem infecção por Leishmania guianensis. E aí a gente tem um outro problema, identificar a espécie. Para identificar a espécie, muitas vezes eu preciso fazer a cultura, então eu preciso fazer aquele isolamento do parasito para ter o promascoto, para fazer a identificação da espécie. Então, essa é o que o DNDi preconiza. Essas recomendações do DNDi, elas vêm a partir de estudos que foram feitos, então, estudos, por exemplo, de fase 2, multicêntricos randomizados, que foram feitos na Colômbia e no Peru, onde eles trabalharam com 66 pacientes, fazendo a combinação da miltefosina com a termoterapia e tiveram uma taxa de cura de 80%. E um estudo feito aqui no Brasil, com o antimonial intralesional,
onde foram trabalhados com 53 pacientes, também estudo de fase 2, e uma taxa de cura aí em torno de 80% também. Tá, mas a gente está falando de uma doença que é super antiga, já tem relato lá desde das múmias. Existe combate do governo à base do problema? É uma pergunta minha. Tá. Existe combate do governo à base do problema? Eu estou vendo a senhora falando aqui, está me trazendo memórias de outras palestras que a gente fez aqui, e é tanta doença tropical, né? Isso vem a uma segunda pergunta, tipo, por que as doenças tropicais são tão negligenciadas, né? É porque a doença tropical é só de país pobre, né? É uma das respostas, né? A Europa e o americano ele não tem problema com isso, até você ter uma migração para a Europa e para os Estados Unidos. Aí ele começa a combater tuberculose e doença de pobre. Mas sobre o mosquito, né? Eu vejo tanta coisa aqui. Por exemplo, a senhora está falando do Rio, né? Isso. Então está aqui junto com a gente. A gente hoje tem zika, chikungunya, dengue, mosquito palha, como a senhora falou, pode ser que ele apareça aqui. Apareceu em Campo Grande, eu estou aqui do lado, estou no Recreio. A gente já teve um caso de malária no Alto da Boa Vista, tem uns 5 anos atrás. Então, na verdade, nós estamos no meio dos mosquitos. Não era muito mais fácil, em vez da gente correr atrás óbvio, tem que fazer o diagnóstico, o tratamento, tem que fazer, não tem jeito. Mas você combater o mosquito... Eu entendo, mas eu acho que quando a gente pensa no cenário que a gente vive, em termos de equilíbrio ecológico, de tudo, é muito difícil você conseguir combater o vetor. Você consegue controlar de alguma forma essa população do vetor, mas você não consegue eliminar completamente o vetor. O Aedes, por exemplo, que é o transmissor da dengue, ele já se urbanizou e ele está super de boa, habituado ao ambiente urbano. Sim. Ele já virou carioca. Já virou carioca. Ele está super de boa aqui, habituado ao ambiente urbano. Eu vejo um outro lado da coisa, né? Já que a gente é da área, nós somos da área diagnóstica, né? Eu vejo desenvolvimento de novos kits, PCR, em algum dia, né, o PCR vai se popularizar, a gente vê tudo isso. Só que você tem, pelo outro lado, justamente uma coisa que eu não vejo, ou eu ouvi falar muito pouco, que era a manipulação genética dos mosquitos, né? Algumas, acho que são, se eu não me engano, eu posso estar errado, foi a UERJ, a última que falou sobre isso, que era justamente, ou foi a Fiocruz, não me lembro. Justamente você manipular geneticamente os mosquitos para você criar uma geração só de machos. Acho que a fêmea morria, ou era o contrário, alguma coisa disso. E aí você conseguiria, se isso desse certo, eu não vejo por que você tem, o mosquito ele alimenta para o morcego, mas acho que entre o balanço do equilíbrio, né? Acho que se a gente diminuir a população de mosquito, os morcegos eles vão comer outra coisa, come fruta, come outras coisas, outros insetos. Não sei. Eu acho que é muito complicado. Na verdade, a gente... Saúde pública aqui, é um brainstorming de saúde pública aqui. A gente não consegue controlar a população, por exemplo, de Aedes, porque ele já está mais do que... a participação é ótima, gente. Uma pesquisadora mirim. Tem a participação especial aqui. Ele está mais do que urbanizado. Em relação ao flebotomínio, que é o chamado popularmente de mosquito palha, ele está começando também esse processo. Então, ele consegue, né, consegue ter criadouros, ele consegue se reproduzir em regiões onde você tem lixo acumulado, em regiões onde você tem, por exemplo, criação de animais. Então, aí quando vai ficar difícil. Porque aí, se você não tem infraestrutura, você tem todo o ecossistema que vive na falta de infraestrutura e a gente está fadado realmente a ter cada vez mais doenças. Exatamente, a gente não vai conseguir. A gente não conseguiu controlar o Aedes e provavelmente a gente também não vai conseguir controlar os flebotomínios, porque eles estão começando também a se adaptar a esse ambiente mais urbano, a fazer a sua reprodução aí onde tem matéria orgânica, né, lixo, onde tem criação de animais. E aí, quando a gente pensa, né, no cenário, né, principalmente das regiões menos favorecidas do país,
e dentro das cidades, onde você tem as regiões, né, em uma situação de vulnerabilidade, é exatamente isso que a gente tem. Você não tem uma coleta regular de lixo, você não tem um saneamento básico. Então, esses animais vão acabar proliferando nessas regiões e vão acabar atingindo exatamente aquelas pessoas mais vulneráveis. E que não têm acesso ao serviço de saúde e que vai demorar a fechar o diagnóstico. E é uma bola de que neve. me chamou a atenção, como eu falei antes da live, né? Eu levei semana passada o meu cão na veterinária. E ela falou da leishmania. Aí eu falei, tipo, leishmania? Para que leishmania? Aí ela falou que tem um monte de casos aqui na Zona Oeste de cão e gato, principalmente cão, né? Que está dando positivo para leishmania. Eu falei, não é possível. Sim. Essa semana passada, eu dei essa aula na graduação, eu dou aula em graduação, e na mesma semana, 2 alunas falaram. Uma, o cão dela estava com leishmaniose e estava em tratamento, e a outra, a vigilância bateu na porta dela, porque era uma região onde estava tendo casos, então eles estão fazendo inquérito sorológico. Então tá acontecendo, tá urbanizando e... A gente está numa live que muitos estão assistindo, aí devem falar, meu Deus, e agora? Eu vou fazer aqui exame no meu cachorro, né? Exatamente. Né? Mais um para lembrar. Isso só chamou atenção. Isso só chamou atenção, mas vamos lá. 1, 2. Mas como faz no cachorro esse diagnóstico? É feito como a gente estava conversando aqui anteriormente, como faz com o humano? Ou todo mundo procura o seu veterinário, leva o seu cachorro, faz um teste rápido? Teste rápido. Teste rápido? Teste rápido tem. Sim. Uma vez o cachorro positiva. Aí joga o cachorro na rua, porque Deus me livre, gente, eu não estou falando isso. Deus me livre. Não, de jeito nenhum. Eu estou colocando só assim porque as pessoas se assustam, né? E a gente tem que lembrar que a gente está aqui falando, vai ficar gravado, muitas pessoas assistem, e que a informação seja bem fechadinha. O tratamento do cão, nesse sentido, ele está lá com como é que a gente procede, doutora? Bom, o que a gente tem, né, preconizado em relação aos animais é que eles precisam ser tratados, podem ser tratados com medicamentos específicos. Então, tem um que foi aprovado pelo Ministério, o MAPA, né, o antigo MAPA, já não sei qual é o nome que está agora, mas o antigo MAPA, que era o milteforam, mas o proprietário ele tem que arcar com os custos do tratamento, não é um medicamento barato. Então o tutor arca com os custos do tratamento, o animal ele precisa ser tratado, o animal ele precisa fazer os exames periodicamente para acompanhar aí essa evolução, por exemplo, de sorologia e carga parasitária. O animal precisa usar uma coleira para espantar o flebotomínio, essa coleira tem que ser trocada periodicamente. Nossa. Então é todo um custo, né, que o tutor vai ter para tratar esse animal. Tem alguns outros medicamentos que são usados também, como a lupurinol, mas é o mesmo princípio, né? O animal tem que ser mantido em tratamento, tem que ter o acompanhamento veterinário, tem que usar a coleira, tem que ter os exames periódicos feitos, porque caso a vigilância chegue, né, na residência desse tutor, ele tem que apresentar tudo isso. Porque o que se preconiza para os animais que não são tratados é a eutanásia. Nossa, é forte. No caso... fala, Marcos. Não, e pensando assim na teoria do caos, um animal positivo para leishmania, vem um outro mosquito que não o mosquito palha. Ele pica esse animal. Existe alguma chance de transmitir? Tem alguns estudos vendo a possibilidade de dele conseguir, né, do protozoário conseguir se adaptar a outras espécies que não o flebotomínio, mas até agora nada. Entendi. De Bartelo. Está na teoria. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não, né, gente? Já pensou? Melhor não, né? Não tá, já pensou se ele se adapta a um Aedes? Não, o Aedes ou um Culex. Não, um Culex normal, o pernilongo normal da gente aqui. Aí não. Pelo menos está seletivo por enquanto, né? A gente consegue ainda, né? A gente consegue. O que me chamou a atenção também, você ia fazer alguma pergunta, Marcos, que eu estou atropelando? Não, era só isso. Que eu vou mudar um pouquinho, assim. Mudar não, né? A gente está falando da mesma coisa. Quando a senhora fala em relação ao quando não se tem o diagnóstico, né? Nessas áreas mais, e que também pode ser que não tenha nem o teste, né? Que é feito lá, o teste rápido de leitura e tudo mais. Esse olhar clínico
se depara com que doença, primeiramente? Porque tem ali a anamnese, vai pensar em leishmania, né? Mas, assim, pode ser leishmaniose, mas pode não ser. E qual é a minha dúvida? O definitivo clínico seria qual em relação a qual doença, se essa outra doença seria o mesmo tratamento? Ou você tem perda de paciente por conta desse risco de não pensar em leishmania, na verdade, não ter diagnóstico e não... Né, como é isso para o clínico, quando ele só tem o paciente ali e não tem o diagnóstico? Bom, e isso serve também, só um pouquinho, e a senhora falar também desse paciente do Rio de Janeiro que chega numa emergência, né, que característica mais forte ali ele tem que pensar numa leishmania no primeiro momento, né? Porque no primeiro momento deve ter alguns sintomas, né? Assim, vai chegar na emergência do Souza Guiara, do Miguel Couto, o cara nunca vai pensar em leishmania. Mas a gente tem que começar a conversar e pensar nisso, né? Que o médico faça essa pergunta, assim, tem cachorro em casa? Tem, né? A gente tem que começar a pensar. Ou vive numa área, tudo bem, urbana, mas próxima muito de... Aí tem que ser o House, enfim, né? A gente tem que começar... Aí é o House para perguntar se o cara, nos últimos 15 dias, o cara estava andando de canoa lá no meio da Amazônia. Não, Marcos, a gente precisa perguntar. Olha, eu tive um paciente recente. Na realidade, você eu tive um paciente recente, não vou dar dados, óbvio, né? Mas assim, esse paciente recente estava com uma suspeita, né, de alguma coisa, ninguém sabia o quê. E aí, quando você vai conversar, tem uma viagem, tem não sei o quê, tarará, entendeu? Tinha um histórico e que traz pra gente um relato que podia ser algo, entendeu? Então, assim, eu acho que a anamnese, na verdade, precisa ser muito melhorada, né? Inclusive numa emergência que não dá tempo, né? Numa emergência de um Souza Guiar, como o Marcos falou, Miguel Couto, chega ali, olha, é aquilo ali, pronto, né? Não se sabe mais. Chegou o cara ali, né? Um acidente de carro sem perna, um monte de gente sangrando, e chega um cara que está com a doença que ninguém sabe. Ele vai entrar pro final da fila, não tem jeito. Esse, para vocês terem uma ideia, eu tinha feito uma viagem na Tailândia, falou que não fez visita à caverna, não fez ecoturismo, mas tinha igual quando o Covid veio para o Brasil. Você foi aonde? Ah, não fui para lugar nenhum. Eu só dei uma festa para 100 pessoas na minha casa, vindo da Itália. Só isso que eu fiz. Pronto, não fiz nada. Tava com estoplasmose. Cara de pau do cara também. Não, então assim, a gente... Então, só comenta um pouco disso para a gente dar esse alerta, né? Eu acho que é importante, dos casos, né, que a gente tem, não só aqui no Rio, mas quando a gente está falando de uma doença no geral, enfim. E para os médicos que estão se formando aí, para as pessoas que têm dúvida, e outra, e se achar que o laboratório não tem esse kit, chama quem? Chama a doutora Ana Leia. Vai para o laboratório de referência. Tá. Dá o endereço do teu laboratório lá na Fiocruz. Não, eu sou da Fiocruz, eu sou do Fundão. No Fundão, desculpa. Vai lá para o CCS. Procura você no CCS lá. Então, laboratório. Na verdade, a referência aqui no Rio é o INE, né? O Instituto de Doenças Infecciosas. Isso é importante. Isso é importante. Você tem o INE aí como referência. Então, vamos lá. A leishmaniose tegumentar, algumas formas dela, como, por exemplo, a forma cutânea difusa, que é mais rara, ela pode provocar lesões que muitas vezes podem se assemelhar, por exemplo, a uma tuberculose cutânea. Podem se assemelhar, por exemplo, a uma cromoblastomicose. Então, para você fazer esse diagnóstico clínico, você olha para aquele negócio, é o que isso, gente? É cromoblasto, é tuberculose cutânea, é leishmaniose, é o quê? Então, o diagnóstico da lesão cutânea simples, né? Ela é uma lesão, é uma úlcera que também pode ser confundida com várias outras coisas. Então, você já tem aí essa dificuldade do diagnóstico da leishmaniose tegumentar. Então, só um minuto. Microbiologistas, quando vocês receberem uma úlcera dentro do laboratório e não tem lá a indicação clínica, que isso é praxe, sim, pensem em todas essas doenças. Desculpa. Nada, imagina. E a visceral, os sintomas dela iniciais são específicos, né? A pessoa tem febre, tem falta de apetite, é aquela coisa inicial. Então, febre, falta de apetite, calafrio, aí vai, né? Você começa a ter um comprometimento de fígado e baço, e aí vem a hepatosplenomegalia, e basicamente esses são os sintomas.
que também são sintomas que são muito parecidos com várias outras doenças. Então, vai se esgotar provavelmente todas as possibilidades de viroses e doenças bacterianas. Aí depois você pensa num fungo, vamos procurar um fungo. Sempre depois assim, né? você pensa no Verdade, verdade. Isso. Você esgota vírus e bactéria. Não achei nem vírus nem bactéria. Bom, vamos procurar um fungo, que é mais comum. Aí procura o fungo. Não achei o fungo, agora vamos procurar um parasita. E aí passa o quê? Um mês? Até diagnosticar esse paciente? 2 meses? Verdade. É mais ou menos isso. Incrível. Então, esse é pensar, né? É pensar nessa possibilidade. Eu costumo dizer que quando você fala, né, de doenças micoses, de uma maneira geral, essas micoses sistêmicas, como, por exemplo, histoplasmose, que você tem uma dificuldade de diagnóstico, a própria paracoccidiomicose, quando você pensa em parasitose, leishmaniose, etc., são coisas que são pouco faladas. E você só acha o que você procura. E você só procura o que você conhece. Se você não conhece, você não vai procurar. Se você não procurar, você não vai achar. Então, muitas vezes se esgota, né? Existe uma estimativa aí em torno de, por exemplo, de 40% a 50% dos pacientes que têm micoses invasivas não são sequer diagnosticados, porque não pensa. Aí, quando você pula para parasitose, provavelmente isso aí vai aumentar muito mais, porque não pensa mesmo. A não ser que você esteja numa área que é endêmica, com foco, que você esteja habituado a lidar com aquilo. Numa área onde você não está habituado, né, o profissional, o médico, ou o profissional médico veterinário, ou até o profissional dentista, porque a leishmaniose mucosa, ela pode ter apresentações orais, ele não vai pensar naquilo. Mas você tem a apresentação oral. Estamos falando para que ele pense, né? Estamos trazendo aqui o assunto para que ele pense, né? É verdade, a gente precisa propagar. Você pode ter lesão de palato na leishmaniose mucosa. E aí aquela lesão de palato, de repente, ela vai parar num dentista e não no médico. E aí o dentista precisa pensar naquilo. E aí quando você pensa que o especialista dentro da odontologia para fazer esse diagnóstico é o estomatologista, e você tem um número pequeno de estomatologistas, você fala, nossa, agora está mais complicado ainda. Então, os profissionais que fazem esse diagnóstico e que vão olhar primeiramente a lesão e os sintomas, que são esses 3 profissionais, né, o médico veterinário, no caso dos animais, e o dentista, precisa pensar nisso. Eu acho que os médicos veterinários pensam até mais do que os médicos e os dentistas, né, porque estão mais habituados, no caso dos cães. Eu acho que também, desculpa, só te interromper, que a microbiologia, o setor de microbiologia de diagnóstico, ele pode também contribuir nisso, né? A gente, quer dizer, numa nova... um pensar novo, né, em relação ao diagnóstico. Quando você recebe de um clínico um material, né, e você faz ali o exame que, teoricamente, pensou num fungo e não tem, e que isso gera custo, mas que você fale, né, não deu, quer acrescentar tal coisa, né, vamos ver se pode ser isso, né, para que aquilo não demore mais para o paciente, né. A gente teve um caso assim também, e foi... O médico suspeitava de uma tuberculose, e a gente conseguiu, no BAR, verificar formas de fungo filamentoso. Eram umas formas diferentes, entendeu? E quando a gente foi ver, não tinha solicitação nada referente à micologia. Então, assim, quando a gente orienta, quando a gente tem esse olhar dentro do diagnóstico de microbiologia, a gente contribui, né? Embora algumas técnicas a gente não consiga ver, né? Assim, E existe ali a experiência também, né? De você olhar, você fica procurando o bacilo com ácido resistente, mas você vê umas estruturas diferentes, você fala, não, peraí, o que é isso, né? Então, assim, eu costumo sempre chamar a atenção, o pessoal que trabalha em microbiologia comigo, que eu aprendi muito isso, é que você precisa ter o olhar não só para aquilo que está sendo pedido, né? Se você tem um material clínico ali na mão, né? Se você tem uma ferida, foi aquilo que eu chamei a atenção, assim, não, peraí, doutora, porque se fez uma lesão de ferida foi para o laboratório,
Da gente pensar nessas 3 coisas, mesmo que ele não coloque ali. Ou entrar em contato e perguntar, né? Porque para a gente, eu estou chamando a atenção disso, porque para a gente, às vezes, o médico faz, a gente não vê o aspecto da lesão, né? E aí chega no laboratório, a gente trata aquilo que foi solicitado, mas muitas das vezes, talvez, se nós tivéssemos também visto, poderia também pensar, né, em outra coisa, em poder ajudar. Sim, é só sim. Fazendo, né, uma... Eu acho que esse diálogo ele é fundamental, né? Ele precisa Sim. acontecer em prol do paciente. A gente precisa ter essa comunicação. Então, a gente acabou indo para o lado do diagnóstico, mas a gente, né, como é que está a pesquisa para novos fármacos, né? Porque quando a gente olha ali o que a gente tem de tratamento, eu tenho cinco medicamentos. Tem um que é usado desde 1930. Todos eles são bastante tóxicos, todos eles trazem vários efeitos adversos para o paciente, né? Alguns graves, né, em relação, por exemplo, à nefrotoxicidade, à cardiotoxicidade. Então, como é que está isso? Como é que está essa pesquisa de novos fármacos? Quando a gente entra no PubMed e que a gente coloca como palavra-chave tratamento, leishmaniose, tratamento e novos compostos, a gente tem, nos últimos 5 anos, 385 trabalhos. Quando eu amplio isso, eu não coloco uma limitação de tempo, eu tenho 968 trabalhos. Então, eu tenho 968 trabalhos numa plataforma só, falando de novas possibilidades ou substâncias que vêm sendo estudadas, tanto de origem natural, de produtos naturais, né? Várias famílias de plantas são estudadas, os compostos metabólitos secundários dessas plantas são estudados, são isolados, e você faz o estudo in vitro, você busca alvos para desses compostos no parasito, você começa a fazer teste em cultura de célula, você começa a fazer teste em vivo. Então, muitos desses trabalhos eles estão nesse escopo de in vitro e começar trabalhos em vivo. E aí, quando a gente fecha essa janela e eu coloco dentro da minha busca leishmaniose, novos compostos, tratamento e ensaios clínicos, num espaço de 5 anos, eu só tenho 7 resultados. Eu só tenho 7 resultados e 2 eu apresentei para vocês ali, que foram os trabalhos que o DNDi usou para se basear nas novas recomendações. Eu tinha 968 lá no começo da minha busca, eu só tenho 7 agora em ensaio clínico. O que está acontecendo? Por que eu tenho tanta gente fazendo pesquisa, buscando novos compostos, né, de origem natural, compostos que são sintetizados? Existem vários grupos que trabalham com síntese de novos compostos e que eles chegam para a gente no laboratório para serem testados. Muitas vezes eles são promissores. A gente faz toda a parte in vitro, a gente chega na parte em vivo, né, começa os estudos iniciais com animais, e eu chego lá no final, eu tenho 7 trabalhos, né, nos últimos 5 anos para ensaio clínico. Como é que com tantos estudos, né, e eu trouxe aí apenas de uma plataforma, a gente não tem novos medicamentos? Eu tenho 5 medicamentos para tratar a doença, uma doença grave, principalmente a forma visceral. Existe interesse das farmacêuticas em fabricar? É exatamente isso. Eu estou aqui quietinha, Marcos, para não falar. Eu sou o policial mau aqui. Então, é verdade. Você é policial boa, eu sou policial mau. Então, porque eu estou aqui pensando, falei, quais são os interesses, né? Da farma em fabricar remédio para a doença tropical? Então, exatamente isso, né? A leishmaniose, ela é uma doença negligenciada. E as doenças negligenciadas, elas não formam um mercado forte e atrativo. Eu coloco aqui atrativo entre parênteses como lucrativo. Não é lucrativo. É governo. Não é lucrativo, praticamente é governo, né? Governo de uma doença que vai pegar a população de classe média baixa. Então, para as grandes farmacêuticas, isso não dá status e, assim, eu não vou ganhar dinheiro fazendo vacina.
Não, não vou. Então, é uma doença negligenciada, ela não é um mercado atrativo. O diagnóstico, né, como a gente estava conversando, ele ainda é ineficiente. Eu não tenho técnica, eu tenho técnicas de diagnóstico, mas muitas vezes eu ainda tenho lacunas nesse diagnóstico. Então, ele não é um diagnóstico completamente eficiente para eu fechar esse diagnóstico e começar a tratar esse paciente. A gente tem uma toxicidade dessas substâncias. Então, eu tenho lá 960 estudos, que foi o que eu busquei hoje. Muitos desses estudos, muitas dessas substâncias, tanto isolada de plantas, de esponjas, sintetizadas, a gente começa a fazer toda a parte in vitro, a gente vê que tem resultado in vitro, a gente vê que tem resultado em cultura de célula, e quando a gente chega no in vivo, a gente vê que é muito tóxico. Então, essa toxicidade, ela é um problema para os organismos, de uma forma geral, eucariotos. E aí a gente vai incluir os fungos, os protozoários, os eumintos. Por quê? Porque a estrutura celular deles é muito semelhante à nossa. É por isso que se usa a anfotericina B, né? Sim, a anfotericina B funciona tanto para o protozoário, né, no caso da leishmania, quanto para fungo. Então, a estrutura celular deles, ela é muito parecida com a nossa. Eles são eucariotos como nós. Então, é diferente, por exemplo, de eu usar um antibacteriano que tem alvos celulares completamente diferentes e que eu não vou encontrar nas minhas células. Mas os alvos celulares desses medicamentos, né, dessas substâncias que estão sendo pesquisadas, muitas vezes eles vão ser encontrados também nas nossas células. E aí vem uma toxicidade que é muito alta para o indivíduo, né? Seja o animal, né, para tratar um animal, ou nós humanos. Então, você tem essa barreira que é natural para você conseguir novas substâncias, que é uma similaridade celular com a gente. Então, você já tem esse problema aí de saída. De partida, você já tem esse problema. E aí você pesquisa e você esbarra no segundo problema, que é uma doença negligenciada e que não é um mercado atrativo para a indústria farmacêutica. Então, você depende basicamente do governo. E você tem um baixo investimento em pesquisa, em prevenção, em controle. Infelizmente, né, é o que o Marcos estava falando, não é interessante você fazer remédio para doença de pobre. Eu falei até classe média baixa, erro meu, desculpa. Eu estou falando aqui de Ribeirinho. A grande maioria, né? Eu estou falando de população que não tem acesso à saúde. E se você for, de novo, lá para a região norte, né, especialmente, você tem a população ribeirinha. A gente estava falando aqui, né? Como fazer o exame no meio do mato. O teste rápido seria legal. Porque o cara simplesmente, o cara que mora na beira do lado de um igarapé lá do Amazonas, o cara vive o dia inteiro com 100 doenças rodando a cabeça do cara. Exatamente. Então, a gente tem esse problema, né? Você tem pesquisa. Tem gente que se dedica a isso, tem gente que se dedica a isso. Mas cadê o investimento? Como é que eu faço sair de dentro do laboratório aquilo lá que eu testei, que eu vi que funcionou no animal, para chegar num ensaio clínico? Tem que haver um investimento, né? Tem que haver um P&D. Na verdade, tem que haver um P&D aliado às universidades e instituições de pesquisa, né? A gente fez uma live ano passado aqui com o professor Nilson, lá de Belém, da UEPA, se não me engano, que ele trabalhava com actinomyces, e um dos trabalhos lá é justamente ele desenvolver novas drogas, né? E ele falou, Marcos, Sim. O que falta para mim é patrocínio para chegar uma farma aqui que ela fala assim, vamos para frente com esse novo fármaco. Ele falou, não tem. Eu tenho 15 trabalhos aqui no Pará e eu não tenho alguém multinacional que chega assim, vou colocar agora uma grana para daqui a 5 anos eu ter um novo fármaco. Ninguém faz isso. Não faz. Estão fazendo isso para novos antibacterianos. Sim, é porque a mídia, fazendo. Né? Por quê? Porque a bactéria pega todo mundo, né? A bactéria não escolhe classe social. A bactéria pega o rico e o pobre. Aí, pronto, a bactéria não escolhe classe social. A infecção bacteriana causada por uma bactéria resistente, ela vai ter um custo enorme de manutenção daquele paciente dentro do hospital, usando aqueles antibacterianos que são extremamente caros. Então, existe todo um interesse também econômico por trás disso. Agora, para fazer doença, para cromoblastomicose, para actinomicose, para leishmaniose, para doença de Chagas, não tem interesse. Não tem interesse.
o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, né? E aí a gente até joga uma pergunta para vocês, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente está começando aqui, né? Eu acho que primeiro é discutir mais, né, sobre o assunto. Cada vez mais, eu acho que a gente fala, eu acho que vai movimentando, né? Acho que a gente alcança, né? A gente está falando aqui na live. Exato. Se a gente alcançar 100 pessoas que estão ouvindo desse assunto, são 100 pessoas que vão reverberar isso para frente, que vão falar com mais 100. Em algum momento, talvez isso chegue no ouvido de quem realmente tem que fazer. Esses protestos, quem né? No cheque, né? Não, tem que chegar no lance do cheque. Envolve aquelas pessoas que nós votamos. É o deputado federal que está lá em Brasília, que você votou, que eu votei, e que, tipo... Não pode. Não vou falar de política. Não pode. Mas é a última coisa... Mas influencia, mas a gente precisa... Entendeu? Você tem um ou outro que está ligado para ver. Você tem um ou outro em Brasília, porque estou falando em Brasília por quê? Não adianta estadual. Quem muda tudo no Brasil é em Brasília. E aí você ainda tem um ou outro que ainda tem um vínculo com a medicina, ou pelo menos ele apregoa na hora de fazer a eleição a medicina. Mas, como a doutora Ana falou, isso envolve quanto de grana? Quanto que isso vai dar de grana? Para todo mundo, porque você sabe que é assim que funciona. Então, vai dar pouca grana? Não, vamos focar aqui em outra coisa, vamos focar aqui em outro departamento. É assim que funciona. E sem trazer política. Infelizmente, a gente não tem, de novo, já falei isso em outras, a gente não tem o CDC aqui no Brasil. Né? E sem trazer política. Me parece ser um órgão sério, né, que tem investimento em todo tipo de doença que envolve o americano. Como a gente não mora nos Estados Unidos, o CDC não vai tomar conta da gente, né? Então, mas a gente não tem um órgão que seria o CDC com o poder de fazer, né? O CDC é militar. Militar, a gente já discutiu isso aqui na outra live, é militar com civil, mas o órgão é militar. E aí, infelizmente, a Fiocruz, o Fundão, a USP, a Unicamp, ela tem voz, mas ela não tem força para fazer assim, vamos. Não tem, é uma faculdade. Sim, depende de verba, né? É uma universidade, e você sabe que se fizer ainda alguma coisa que Brasília não goste, ele simplesmente fala assim, cortei a verba. Cortei a sua verba. Né? Então, a gente entra nesse assunto e eu só queria parei, não vou falar para não entrar no assunto de política, mas lembrando... Janaína, a gente tem que trazer alguém da política de saúde pública aqui. Alguém mas lembrando... Para botar pimenta aqui nessa live, ficar uma hora debatendo saúde pública. Estamos conversando aqui, né, sobre uma questão de saúde pública, né, doutora Ana? A gente está conversando, a gente tem que trazer alguém que corrija tudo isso, porque assim, mas a gente tem que trazer a doutora Ana junto com uma pessoa de saúde pública e perguntar para ele, vem cá, vou botar ele aqui e vou perguntar, e agora? Ana é mediadora e a gente faz, mediadora. Aqui, bota contra a parede a pessoa. Mas não é legal, uma hora de não, o que a gente o que eu gostaria de deixar registrado para quem está assistindo a gente, alunos, enfim, é que está começando a votar e tudo mais, sem trazer questões políticas, mas lembrando que, só para uma lembrança, porque a gente ouve muito assim também, né? A política não vai mudar a minha vida, né? Eles estão lá, eles não estão lá, eles modificam isso que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, só para a gente pensar nisso. Parei, parei, porque uma coisa que a gente também, os nossos pesquisadores são excelentes, né, Marcos? Todos, Júlia também sabe, o Leidson, que faz a live aqui, quem acompanha a gente. Temos os pesquisadores impecáveis, assim como a senhora está aqui, diversos, com trabalhos belíssimos, e que muitas das vezes saem do país para conseguir ganhar. E não volta, e você não pode nem... saem, não voltam. Você não pode nem falar. Eu tenho amigos meus que fizeram isso, não tem como você pegar uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, está na Fiocruz 10, 20 anos, aí ele recebe uma bolsa lá da Alemanha, fica, eles falam assim, cara, você é demais, a gente quer você aqui. Aí, não, eu vou voltar para a Fiocruz, onde, quem sabe, algum dia eu vou ter um reconhecimento. O cara não volta, não tem jeito, não volta. E assim, e o conhecimento não pode ser desconsiderado, né? Então a gente traz aqui no micromeio o conhecimento, né? Divulgar. De quem sabe, de quem está fazendo e divulgar. Então, assim, eu acho que o que podemos fazer é isso, né? Eu acho que cada um vai fazendo ali dentro do seu nicho, né, o que é de importância, para que a gente vá mudando o conceito aos poucos.
E quem sabe um dia a gente reverte essa situação. Pode ser daqui Ou a gente vai ser o chato nos próximos 50 anos, como 50 a gente ainda hoje. Não tem a gente continua fazendo, né? A gente continua fazendo pesquisa no Brasil. Entendeu? Eu acho que a gente faz pesquisa, fazer pesquisa no Brasil é você ser extremamente teimoso. Você tem que ser obstinado, você tem que ser... Fazer pesquisa no Brasil, você tem que ser um cara tipo assim, eu não posso olhar do meu lado, eu tenho que ser uma coisa que eu tenho paixão, porque não adianta. Exatamente, você é tem teimoso. Tem de tudo para te derrubar, tem de tudo para te derrubar. É aquela clássica, né? O cara que faz pesquisa no Brasil, ele é brasileiro e ele não desiste nunca, porque ele continua ali fazendo pesquisa. Não, mas em qualquer lugar, não tem jeito. Nós tivemos uma pesquisadora aqui, né, a doutora Joseli, que ela fez o próprio... Ela precisava de um equipamento e ela fez o próprio equipamento, porque ela não tinha verba para fazer aquilo. Então tem que se virar também, né? Exemplo, tem que se virar. Né? Gambi Science, total. Eu tenho várias histórias de Gambi. A gente apelidava lá no laboratório. Gambiarra, Gambi Science. Tem vários exemplos de Gambi Science. Tem até foto das minhas Gambi Science. Porque você não deve fazer, você tem que dar um jeito e resolver o problema. É isso aí. Beleza. Então, eu costumo dizer que a gente é brasileiro e não desiste nunca. Tem uma pergunta aqui. Acho que é uma pergunta. Júlia, pode, se a senhora quiser ler. Tem fã-clube, que a Cleide botou aqui, minha professora maravilhosa. Obrigada. A pergunta. Doutora, existe combate do governo à base do problema, o mosquito? A gente já falou sobre isso. Essa foi essa. Já foi. Então. Aqui no Rio, por exemplo, os condomínios, novos lançamentos estão avançando em regiões onde anteriormente era Mata Atlântica. É aquilo que a gente conversou, né? Mas não só no Rio. A cidade está... São Paulo, Brasília, tudo quanto é lugar está crescendo por meio do mato. As cidades estão entrando nas regiões de mata. E aí é óbvio que você vai causar um desequilíbrio ecológico e esses micro-organismos, né? Vírus, então, que estava guardado lá dentro da mata, vai começar a aparecer. Pessoal, nossa, apareceu um novo vírus. Não, ele já estava lá. A gente que foi se meter lá onde estava o vetor dele. Então, esses novos vírus que vão aparecendo por aí... É uma realidade que gente, não vai parar, não tem jeito. E aproveitando, já que a gente está conversando de saúde pública, e aproveitando essa questão, não vamos deixar que algumas doenças que foram erradicadas retornem, né? Então, a poliomielite está aí, por favor, vacine suas crianças, né? As vacinas são eficientes, então busquem a vacinação, né? Não vamos negligenciar o que já foi pesquisado e que já está já estava erradicado. Nós teremos o ministro da Saúde sério agora. Calma. Não, Marcos, a gente não pode falar de política, mas assim, a gente está falando de ciência. A gente precisa, né, rever. É porque, assim, tem uma campanha, né, da polio, aproveitando aqui o canal, e para a gente falar sobre essas doenças, tem as doenças negligenciadas, como essa que a gente está falando, e tem as doenças erradicadas e que estão voltando. Então, se não bastasse o que a gente vai ter de novo, né, porque a gente está fazendo isso entrando na mata, a gente vai ter outros problemas a mais, né? Então, assim, e a gente não tem um suporte de saúde para isso, né? A gente não precisa de mais problema, né? Já baixa os problemas que a gente vai ter. Não precisamos de mais problema. Vamos controlar aquilo que a gente pode controlar com vacina, porque a gente já sabe que resolve. A gente não precisa criar novos problemas. Doutora, Marcos, quer alguma pergunta? Júlia? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria te agradecer, te dizer que eu espero que você retorne em breve para a gente falar de leishmania. Deu pano para manga isso aqui. Deu. Para a gente falar mais umas 2 horas aqui, mas vamos mas para a gente falar de leishmania de novo, né? E espero, né, que breve, que a senhora retorne, sim, breve. E depois, futuramente, daqui a 1 ano, com os novos medicamentos, né? Eu tô sendo... Agora eu fui... Como é que se diz? Marcos, a nossa live alcançou o ministro Brasília, entendeu? Mas tem que alcançar, em algum momento sensibilizou Brasília, e a gente vai ter novos medicamentos, mas isso que a gente espera aqui, né? Discutindo esses assuntos e trazendo tanto o conhecimento, mas as dificuldades de vocês como pesquisadores e a nossa, né, como usuários da pesquisa, né, da ciência, que a gente espera, quando a gente está doente, chega lá no hospital e que a gente
o médico não tem o que fazer, ele não tem um exame clínico, um diagnóstico clínico, ele não tem uma medicação que ele vai me dar. A senhora tem mais slides depois desse? Ah, tá. Só esse. Ela tinha falado que terminou, por isso que eu estou finalizando, Marcos. Ah, tá. Achei que tinha mais alguma coisa. Não, só não, isso. O Marcos falou, meu Deus, ela ainda está finalizando, pronto, terminou a falado. Mas, assim, eu te agradeço imensamente mesmo, foi super esclarecedor em relação à leishmania. Acho que todos que não assistiram, todos que estão aqui assistindo, podem chamar seus amigos para assistirem, né? Eu acho que o micromeio... leve e bem instrutivo, bem leve e bem instrutivo. Vou puxar a minha orelha, a do Marcos e da Júlia, que a gente precisa trazer mais assuntos relacionados à parasitologia, que a gente até hoje teve toxoplasmose e agora leishmaniose, a gente precisa trazer mais assuntos relacionados à parasitologia, que, como falou, eu concordo, é bactéria, vírus, e aí acabou, vamos ver se tem fungo, vamos ver se tem parasita. Mas a gente precisa reverter isso, né? Eu acho que o conhecimento é aquilo que a senhora também falou, a gente só procura aquilo que a gente conhece, né, muitas das vezes, e se não conhece, vai deixando. Então foram vários ensinamentos aqui, numa palestra assim, incrível, muitíssimo obrigada, mesmo. Pessoal que está aqui assistindo, muito obrigada. A gente costuma fazer uma dinâmica, doutora, eu fico aqui falando esse monte de coisa, passo para a Júlia, o Marcos fala, e no final a senhora dá uma mensagem para o pessoal, faz o que a senhora, qualquer, ou contato, ou divulgação de algum trabalho, tá bom? Tá ótimo. Conte conosco sempre, e pessoal, boa noite para todos. Júlia. Oi. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que participaram com a gente, que mandaram mensagens, perguntas, e lembrar que quem quiser certificado de participação da live, só enviar para a gente na DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. É isso em até 1 hora após essa live. Eu quero agradecer e desejar a todos uma ótima noite. Obrigada, Júlia. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente. São 10:50 da noite da quarta-feira, dia 30. Agradeço a todo mundo que está querendo saber um pouquinho mais de ciência. O nosso papel aqui, acho que foi concluído, de divulgar a ciência. Doutora Ana, muito obrigado pela essa 1h30 falando com a gente aqui do seu tempo. Jana, Júlia, muito obrigado. E amanhã tem mais. Obrigada, Marcos. Estamos aqui. Doutora Ana. Obrigada pelo convite. Conseguimos marcar depois de algumas intercorrências, mas fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, de poder ter esse momento de troca. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas informações, né, para a população em geral, no momento que a gente viveu aí de negação da ciência. Então, é extremamente importante a gente trazer isso à tona, a gente falar, né, quem está lá nos bastidores, colocar a cara para ser visto, para as pessoas saberem que existe de fato e que é feito com seriedade. Então, só agradecer mesmo. Espero voltar outras vezes. Obrigada, boa noite. Convidadíssima. Está convidadíssima. Boa noite a todos. Saúde, gente. Tchau. Boa noite, doutora. Obrigada. Um beijo na pesquisadora Mirim. Beijo, tchau.